Olá, Arena do Gol! Agora mais uma vez falando sobre o Campeonato Brasileiro 2024, 16ª rodada e um show de bola aí nesse ano de 2024. Eu, Daniel Gonçalves, nosso amigo também aqui, Hudson Gonçalves, a gente não é irmão não, tá? E Gilson Souza, nosso técnico de futebol, para poder trazer todas as informações do Brasileirão para vocês. E é isso aí, meus amigos, vamos começar falando do Grêmio e Cruzeiro. Mais uma vez aí o Grêmio numa situação muito difícil no Campeonato Brasileiro e perde para o Cruzeiro jogando no Estádio Centenário, jogando em casa, apesar de não ser ainda o seu estádio, mas é o seu mando de campo ainda, que o estádio do Grêmio ainda não está 100% pronto, como o Beira-Rio do Internacional já esteve, já pôde jogar lá, mas o Grêmio perde mais uma vez agora para o Cruzeiro jogando em casa. Foi um jogo regular, né? Não foi aquele jogão também, mas o Cruzeiro jogou melhor do que o Grêmio. O Grêmio, infelizmente, ainda tá mal. Tá ruim das pernas, na verdade. Tá perdendo muitos jogos aí que não era para perder, porque eles ainda estão naquela, porque teve problema, no Rio Grande do Sul aconteceu aquilo, tudo bem, aconteceu, né? Mas eu acho que o trabalho está sendo feito ainda. Mas tem coisas que tem que acertar aí, muita coisa ainda. E claro, né? Jogadores não estão rendendo como rendia antes. Soteldo ainda não voltou da seleção. Na verdade era para voltar essa semana. É um grande desfalque também. É um grande desfalque, mas era para voltar essa semana, acabou não se apresentando na data combinada, pediu para ficar mais um dia. O Grêmio autorizou que ele ficasse mais um dia. E no dia que era para ele voltar, ele não voltou também. Ou seja, isso já gera mais uma crise ainda, ou seja, uma crise que já está instalada, que o técnico, que é o responsável por reverter, fica difícil sozinho, porque ele conta com o elenco, conta com a comissão, conta com a diretoria. O Grêmio ainda não conseguiu fazer novas contratações para que viesse trazer um resultado também, né, junto ao elenco, e isso pesa muito. Ou seja, tem uma coisa em cima da outra ali sendo massificada no Grêmio. É exatamente isso que o Dani falou aqui agora, em relação a essa organização do Grêmio ali. O Renato está tendo muita dificuldade porque está precisando de peças novas no time, né? Vê que o Renato vem no Grêmio já tem um tempo. O Renato vem fazendo um bom trabalho no Grêmio, já teve títulos importantes aí, o Renato dirigindo o Grêmio, porém realmente está precisando dessa reorganização, como a gente sempre citou aqui nos outros vídeos sobre o Bahia, né? Sobre o Palmeiras, enfim. Para poder o Grêmio começar a se colocar no trilho novamente. Dessa forma aí que o Grêmio vai caminhando, agora com essa falta do Soteldo aí também, que é uma coisa disciplinar, né? Se o Soteldo tinha que se apresentar, ele tinha que se apresentar. Eu acho que até uma multa seria até válido, porque é uma peça fundamental hoje no Grêmio, o Soteldo. Ele veio, vamos dizer assim, pro lugar do Soares, né? Ele foi quem substituiu o Soares ali no Grêmio. Ele é nada mais, nada menos do que o homem gol, o centro do time seria ele, né? Mas aí que tá também, né? O time liberou. Ele pediu, o time liberou. Mas estava com a família, tinha jogado pela seleção, não ia ter jogo naquela semana. O Grêmio permitiu ali, foi um acordo, vamos dizer assim, bom pros dois lados. Sim. Só que na hora que precisava dele, que era para jogar contra o Cruzeiro, ele não se apresentou. Ou seja, na hora que ele tinha que fazer a parte dele, ele acabou pecando. Inclusive, quando a gente olha as estatísticas do jogo do Grêmio e Cruzeiro, você vê que foi 47% de posse de bola para o Grêmio e 53% para o Cruzeiro. Foram 8 finalizações do Grêmio, 13 do Cruzeiro. Não teve nenhuma bola na trave. Bolas bloqueadas, 3 para cada lado. Impedimento, 1 para cada lado. Então, assim, só os escanteios que o Cruzeiro teve 5 e o Grêmio só 1. Então, tirando isso, você vê que não teve aquele massacre do Cruzeiro em cima do Grêmio. Só teve o Cruzeiro jogando melhor, com um pouco mais de oportunidade no gol, e ele aproveitou. Ele aproveitou. E você vê que o Grêmio não teve essa qualidade para aproveitar o pouco que ele teve de chance em cima do Cruzeiro. E é o que a gente acabou de falar agora. O Cruzeiro, como você falou, né? Não foi um jogo assim que o Cruzeiro sobrepujou o Grêmio, porém, o Cruzeiro tem esse ponto fundamental que o Grêmio precisa hoje, que é a reorganização. O Cruzeiro tem se reorganizado, né? E tá aí o resultado da reorganização, quem levou a melhor nesse jogo aí. Exatamente. O Cruzeiro que ficou na 6ª posição com essa vitória em cima do Grêmio, e o Grêmio que se mantém na zona de rebaixamento em 18º com apenas 11 pontos e vai cada vez piorando, porque o Cuiabá, que é o primeiro, tem 14, ou seja, um resultado, uma vitória de diferença, apesar de o Grêmio ter 2 jogos a menos, mas jogando desse jeito
já não garante talvez que faça nenhum ponto. Já não pode contar mais com esses Com jogos. esses dois que tá faltando. jogos, porque Verdade. não consegue ganhar nem em casa, nem fora. A situação vem ficando bem complicada para o Grêmio nesse momento. Tivemos outro grande jogo aqui, que foi Vasco 2, Corinthians 0. Aqui um jogo onde o Vasco buscava se estabelecer no meio da tabela e o Corinthians tentar sair da crise que vem vivendo. Então seria um jogão, como foi, 50% de posse de bola para cada lado, um jogo também bem parecido ali como o do Grêmio, né? Bem igualitário. O Vasco com 14 finalizações, o Corinthians com 10, então não teve tanta diferença a nível de estatística. Dentro de campo, um Vasco mais organizado, como o Hudson acabou de falar do Cruzeiro. Um Cruzeiro mais organizado, agora aqui dentro de campo um Vasco mais organizado, um Vasco saindo melhor com a bola, um Vasco atacando mais. Ou seja, isso tudo já começa a mostrar a organização que vem de cima, da diretoria, dessa situação da SAF do Vasco. Aí uma situação que daí já organiza o técnico, que mantiveram esse aí ainda, calma, sem pressa, vamos organizar, ver se está funcionando, vamos manter. Então ou seja, quando você organiza a estrutura, organiza as finanças, organiza dentro de campo, o treinamento, o Felipe, que é técnico também profissional, com cursos da CBF, apoiando ali o técnico, ele não se mete, mas ele vai lá e apoia, dá várias dicas nos treinamentos. Olha como o Vasco já vem mostrando melhores resultados. A evolução eu já tinha falado, né? Que estava começando a mostrar algo diferente. Foi até no jogo que o Vasco empatou, não lembro agora qual foi a partida, mas ali já deu para ver a diferença na forma de jogar do time do Vasco. E ele vem crescendo, né? Tanto que ganhou do Corinthians 2-0, jogando melhor. Um golaço de falta, né, também. Sim, Esforza. E Argentino Esforza, um jovem, inclusive, que o Vasco trouxe como promessa do futebol. Ele jogava já na seleção da Argentina e um golaço, né? O Vasco começou também a olhar um pouco para a categoria de base, que estava faltando isso. Trouxe alguns jogadores, deu uma reforçada no elenco, porque em custo, né, tá complicado. Mas aí trazendo a categoria de base vai somar aí, vai agregar o clube, né, o elenco que já tem. E vocês veem, pessoal, que como é que a reorganização, como a gente fala, ela tem efeito, né? Tu vê que o Pedrinho agora ele tá podendo gerir o Vasco, né? E o Vasco tá começando a mostrar que vai ser um Vasco no segundo turno totalmente diferente. Pode ter certeza, eu tinha falado há uns programas atrás que eu cria nisso, porque eu sei que o Pedrinho é um cara competente e o Vasco aí tem novas contratações de peso, vem fazendo bons resultados. O Vasco é um time grande, tem uma torcida que apoia o time, que isso é muito importante. Então o Vasco tem tudo para fazer um segundo turno aí bem promissor. Quando o presidente também começa a acompanhar mais de perto, Exatamente. eu acho que ele tem a visão melhor, a visão ampla de tudo que está acontecendo. Isso que eu ia falar, principalmente do que está acontecendo, né? Assim ele começa a enxergar onde está o erro, onde está o problema, aquilo que tem que acertar. Sim. E ele tem que estar sempre mais perto mesmo. E a própria... Com a 7-7 não deixava. Isso não acontecia. Autonomia, e com a própria vinda do Felipe Coutinho, não só por ser um craque de bola, um excelente jogador, que mostrou muito lá fora, apesar de nas últimas temporadas, agora talvez nas duas últimas, vinha sofrendo com contusões, não tinha tantas oportunidades, até por conta de ficar um período parado e voltava. Mas sempre que ele estava em campo, ele se mostrava um jogador que estava ali para realmente compor o time, para agregar, para trazer mais gols, faltas, então uma qualidade muito grande. E aí agora ele vem para o Vasco. E aí vem para o Vasco num momento que ele traz novos patrocínios, onde ele já está fazendo um trabalho com sócios torcedores, propaganda, onde a torcida gosta dele, já fechou junto com ele. Ou seja, tem muita coisa aí realmente para esse segundo turno, para o Vasco melhorar e realmente ficar entre os 10 primeiros ali, conseguir se enquadrar numa Sul-Americana no ano que vem e até voltar financeiramente melhor. Porque aí você participando de uma Sul-Americana, já a própria posição no Campeonato Brasileiro, numa Copa do Brasil, o Vasco conseguir avançar mais algumas etapas, isso já traz aí... Buscar um pouco mais de visibilidade. Buscar um pouco mais de visibilidade, como faltando. sempre teve, né? Principalmente ali na década de 90, nos anos 2000, manter ali entre aqueles 10 primeiros do campeonato, que é para você ter voltar a ter essa visão. E isso melhora tudo, porque o grupo fica mais ali animado, né? A diretoria fica mais animada, você começa a arrecadar dinheiro aí dos mínimos detalhes, desde venda de camisa até estádio cheio, porque a torcida do Vasco é uma torcida presente. Se o Vasco crescendo no campeonato, vocês podem ver que o São Januário, o Maracanã vai ficar lotado, com certeza. Inclusive obra em São Januário, começa em dezembro, né, aprovado já pela prefeitura, então o estádio já vai para 45 mil pessoas,
Já vai ser uma grande amplitude aí também, de visão. É bom que Flamengo e Vasco também fica bem agitado. Exatamente. Isso é bacana. O Vasco, então, que se encontra nesse momento na 11ª colocação no Campeonato Brasileiro, e o Corinthians é o primeiro da zona de rebaixamento com 12 pontos. Tivemos também outro jogão de bola entre Atlético Paranaense 1, Bahia 3. O Atlético Paranaense, depois da saída do Cuca, infelizmente, da forma que foi, não se está certo ou errado, mas de uma forma que um time vinha bem e pum, sai o técnico. Né? Então é uma forma muito ruim, prejudica diretamente dentro de campo e os resultados, claro. E dali para cá o Atlético Paranaense vem numa decadência absurda e ainda jogando contra o Bahia. Um dos candidatos ao campeonato, ao título. Então apertou ali para o Atlético Paranaense. Exatamente. Assim, quebra tudo que tinha sido feito, tudo que estava sendo planejado. Né? Quando tira o treinador para colocar outro, já quebra. Imagina para ficar sem o treinador. Aí vai jogar contra o Bahia, que já está no time certinho, bem fechado ali o grupo. E vindo para cima, buscando os 3 pontos para poder estar disputando a liderança do brasileiro, aí fica complicado, né? Mesmo jogando em casa. Jogando em casa. E, claro, são duas situações distintas, porém semelhantes num ponto do que o Flamengo viveu com o Dorival, né? O Flamengo vinha de títulos, de vitórias, tiraram o Dorival, sacaram o Dorival. O Flamengo ficou passando sufoco aí, né? E o que está acontecendo com o Atlético, tiraram o Cuca e o Atlético está começando a decair aí, está começando a ter resultados ruins. O Atlético, que até pouco tempo era líder do Campeonato Brasileiro, né? Que até o Gilson falou até que na época era até uma surpresa para ele, porém o Cuca estava fazendo um bom trabalho. Agora é aquela coisa das danças, da dança das cadeiras. Todo Campeonato Brasileiro é essa história, né? Sai um, entra outro, sai um, entra outro. Aí, meu amigo, não há um time que aguente. E aqui também no Brasil, infelizmente, acontece isso muito, né? A torcida começa a reclamar do treinador, aí a diretoria já vê que ele é o problema. Começa a enxergar que o treinador é o problema. Sim, Na verdade, para não cair o peso em cima da diretoria, então troca o treinador. Troca o treinador. A culpa ele joga tudo em cima do treinador e tira. Só que isso Mas reflete eles esquecem que tem muitos jogos pela frente. Tem. O time tá bem, tava bem. E é o mesmo elenco. O mesmo elenco. Não mudou o elenco, né? Não mudou o elenco. Mas, infelizmente, eles procuram um culpado e jogam a culpa em cima dele. Exatamente. Bahia que se manteve aqui, então, subindo uma posição para a 4ª colocação com 30 pontos. E o Botafogo, que está em primeiro, tem 33. Ou seja, e todos os 4 primeiros com 16 jogos. Ou seja, a cada rodada vai ficar rolando ali quem fica em primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? E o Atlético Paranaense na 8ª colocação com 25 pontos. No outro jogo tivemos aí Palmeiras 3. Que jogo, hein? Atlético Goianiense 1. Palmeiras sai perdendo de 1-0 para o Atlético Goianiense. Logo depois empata o jogo e depois vira aí 3-1 para o Palmeiras. Palmeiras que eu vinha comentando, né, nos bastidores. O Palmeiras que ele sai perdendo um jogo e continua jogando da mesma forma. Não há desespero, não há alguma coisa diferente. Os jogadores de partir para cima ou de não partir, eles continuam jogando na mesma pegada o jogo inteiro. E aí eles conseguem se manter ali psicologicamente, vamos dizer assim, dentro de campo, centrados para poder fazer o que tem que fazer, o trabalho deles. E viram o jogo de uma forma bem tranquila. Eles estão focados no objetivo. Né? Eles sabem que podem chegar lá na frente, disputar o título, ganhar esse brasileiro. E eles têm chance. Sim. Tanto que eles estão lá na frente. E cada jogo para eles, em casa principalmente, tem que ganhar. Fora eles vão tentar. Conseguindo? Show, beleza. Mas os jogos de casa eles não podem dar mole. E aí é isso que a gente estava falando agora, sobre a questão, uma das questões da organização, né? O Abel está há quanto tempo no Palmeiras? Quantos títulos ele já tem no Palmeiras? O time do Palmeiras... Um trabalho fechado com a presidente, né? Com patrocínio, com o presidente, com a diretoria. Muito bem Não é só um, né? É aquele conjunto que nós falamos que o Palmeiras vem fazendo isso. Na verdade, ele é um treinador que é privilegiado, porque deixaram ele trabalhar. Deixaram ele trabalhar. Sim. E junto com a diretoria. A diretoria não compra um jogador sem ele. Sim. E ele não indica um jogador sem falar com a diretoria. Ou seja, é um trabalho realmente... Tanto que vem dando resultado sempre. Vem ganhando título. Todo ano ganhando título. Todo ano vem ganhando título. É a questão da organização. E o Atlético Goianiense, a posição dele no campeonato. O Atlético Goianiense não vem bem e é um sério candidato a rebaixamento novamente. E diante de um Palmeiras que está nessa organização, com esse time que tem, o Veiga vem se destacando aí, a seleção, com certeza.
O Rafael Veiga merece uma chance aí na seleção, nessa volta aí da seleção para as eliminatórias, porque é um grande jogador. E não só o Rafael Veiga, o time do Palmeiras é um time muito, muito bem organizado, muito coeso e é um sério candidato a ser campeão do Brasileiro esse ano. Uma coisa que me chama muita atenção nas estatísticas do Palmeiras, quando a gente olha, podemos até falar isso nas próximas rodadas, quando a gente fala das outras estatísticas, o Palmeiras, por exemplo, fez 19 finalizações nesse jogo. Ou seja, não é algo comum. Nós falamos sobre 8 de um time, 13 do outro, 11 do outro, 10 do outro, e a gente chega aqui no Palmeiras, inclusive o Atlético Goianiense com 11 finalizações, um time que perdeu de 3-1 já é muita coisa, mas quando você olha para o Palmeiras, 19. Ou seja, do meio para frente, eles vão com um objetivo, que é chegar no ataque e finalizar. Porque se não houver finalização, não tem gol. Então não é finalizar de qualquer maneira, é finalizar com foco total. Se for um cruzamento, muita objetividade... Estão mostrando para que vieram, né? Que vieram. Pela quantidade de chutes aí ao gol, Exatamente. eles vieram para ganhar. Isso mostra Não foi que para vieram. brincar. Exatamente. Palmeiras que ficou aqui na segunda colocação também, subindo uma posição com 33 pontos, junto com o Botafogo, que ficou em primeiro, por conta do saldo de gols, que inclusive está empatado, 13 para cada lado. E desculpa até te interromper, Dani, o Palmeiras agora acabou de ter a saída do Endrick, mas isso não fez diferença. Sim, o Estevão já estava lá para ser o novo... Já contratou outro. Já. Sim, e o Estevão que também já tem data para ir embora, né? Quando finalizar os 18 anos. Na outra temporada só, não nessa de agora, mas já tem data para sair e nisso o Palmeiras já vem trabalhando em outros da base e comprando outros jovens novos também para poder substituir. É a questão da base que você tinha falado. O Palmeiras tem de bom. Sempre está trazendo jogador da base, sempre. Exatamente, isso aí a gente vê toda a diferença. No outro jogo tivemos também um jogo entre Flamengo 1, Fortaleza 2. E aí, hein? Esse aqui eu vou deixar mais para vocês. Então, esse jogo aí, deixa o Gilson falar primeiro. Fala aí, Gilson. Cara, pra mim, foi um jogo muito complicado, né? Fortaleza não é um time fraco, um time bom. Time fechado também, um grupo certinho ali. Sendo que teve muito erro nessa partida. Muitos erros. Tanto de um lado como do outro, né? Mas prejudicou mais quem? O Flamengo, claro. Não é clubismo. Pô, mas aquele primeiro gol ali de cabeça contra do Wesley, o pessoal do VAR falar que não houve toque ali, não empurrou, não teve força, pô, não tinha como. Se ele foi para tirar a bola. Mesmo que tivesse empurrado sem força, ele tinha tirado a bola para frente. A bola não tinha ido para trás. Contrário, né? Mas fazer o quê, né? Foi 2-1 Fortaleza. Um jogo, claro que no segundo tempo, nítido, o Fortaleza ficou melhor, né? Teve um período que o Fortaleza foi bem melhor que o Flamengo. Claro, porque também está faltando muita peça aí, o time veio cansando, e jogadores na seleção, na Copa América, outros machucados, né? E complica mais ainda. E esse jogo aí, eu vi esse jogo. Flamengo no primeiro tempo, Flamengo sufocou o Fortaleza. Fortaleza não levou nenhum perigo de gol pro Rossi ali. Porém, esse lance no segundo tempo já, né? Esse lance do empurrão ficou claro. É uma coisa que a gente queria falar aqui sobre esse negócio de VAR, arbitragem. Isso tem prejudicado não só o Flamengo, mas todos os times, mudado a história da partida. Aquele gol, o gol que o Gabigol fez, né? Que eles colocaram a linha do VAR ali. Realmente é algo discutível. Porém, o jogo no segundo tempo, porque no primeiro tempo o Flamengo dominou, no segundo tempo o Fortaleza voltou muito melhor, o Flamengo não criou nada, o Flamengo ficou muito desorganizado, né? E foi merecida a vitória do Fortaleza. Mas esse lance do VAR e esse lance da arbitragem, pessoal, realmente tem que ser revisto, alguém tem que tomar uma atitude, porque é muita tecnologia para muitos erros. Eles estão errando sempre, não foi só nesse jogo do Flamengo, o Campeonato Brasileiro todo tem erro deles. E o VAR tem câmera. Inadmissível isso, cara. Pô, e no áudio que foi postado pela CBF, dá pra ver nítido que quem estava como responsável do VAR ali estava lutando contra os outros que estavam com ela. Porque eles estavam falando, não foi. Foi falta, ali tem que dar falta e tal. Ela, não foi, não houve força, não teve pressão nas costas do jogador. Como é que não? A câmera tá mostrando. Se for falar nisso, então nesse pênalti em cima do Pedro não foi pênalti. Sim. Porque quando a gente avalia os dois lados,
tem câmeras que mostram o lance do Pedro que não aconteceu nada. Uhum. Que você olha e fala, não, cara, ele foi chutar e estou no chão. É. Mas em compensação tem outra câmera que mostra que ele sofre um toquinho, mas que teoricamente parece que não é intencional. Uhum. Então eu acho que falta esse treinamento Mas pros sempre também é árbitros. falta, né? Então, mas exatamente, eu acho que falta esse treinamento para os árbitros para saber, calma aí, tem a regra Uhum. e tem o que acontece na hora no campo. Né? Porque, por exemplo, a intenção, a regra não pode fazer nada. Tem a regra, mas a intenção é na hora, depende de cada jogada. Interpretação. Interpretação. Então, aparentemente, no lance do Pedro, não parece que o cara fez intencionalmente. Parece que ele vem, tanto que o Pedro chuta, você não vê o Pedro chutando o zagueiro. Uhum. Você vê o Pedro chutando o chão. É. Mas um toquinho que faz toda a diferença. Fez toda a diferença. Ah, mas não foi intencional. Poxa, mas é um toque, ele ia chutar a Desequilibrou, bola. Ele ia acertar a bola. Desequilibrou. Né? A chance ali, um atacante indo em direção ao gol com a bola de frente para chutar, e ele prepara o chute, e aí não vai por um pequeno toque, Uhum. tem que ser o pênalti mesmo sendo intencional, porque ele ia chutar a bola. E aí poderia ser gol. É aquele lance do contra-ataque, né? Uhum. O cara faz uma falta ali, pode ser puxou a blusa. Mas, poxa, se é chance de gol, vermelho. Não tem conversa. Então, intencional ou não, eu acho que tem que haver um treinamento para que possa se tomar as decisões. Pessoal, quando acontecer isso, essa é a decisão a ser tomada. Uhum. Então, por quê? Porque eu acho que ainda não tem isso. Então, acaba que o VAR fala uma coisa e de campo outra, e aí há essa interferência, alguém tem que decidir. Não, E aí, de na campo- maioria das de vezes, campo é a acaba sendo decisão decisões. final. Decisão final sempre é do campo. Mas acaba Sempre sendo dá decisões ouvido pra quem tá lá inconclusivas. no VAR. Exatamente, só que tá dando ouvidos para Pô, quem mas tá quem lá. tá lá tá vendo, tá falando que não foi, que foi. E aí? Acaba Como é que de- Aí eu pergunto diretamente. pra vocês. No campo, o árbitro ali que apitou durante anos sem essa tecnologia toda, Uhum. né, pode ser até interpretativo. Errava menos que agora. Errava menos que Errava agora. menos que agora. Agora, o VAR, com a tecnologia na cara dele ali, ele tem que interpretar ainda. É inadmissível. É inadmissível. Vê o lance do jogo contra o Cuiabá, da falta do pênalti que fizeram em cima do Pulgar. Uhum. Puxaram a perna do Pulgar claramente. Não foi Contra o pênalti. Atlético também. Não deu. Teve pênalti, o Flamengo não deu. Exatamente. 2 pênaltis. Não, e aqui a Aí gente tá teve falando a dos mesma- erros do Flamengo. mesma Quando situação. você pega pra avaliar, são Mesma diversos situação, jogos. Todos os times são E sendo contra prejudicados. o Atlético teve esses 2 pênaltis que não deu pro Flamengo. E teve a mesma forma que aconteceu com o Pedro na área do Flamengo, eles deram pro Atlético. Sim. Errou também. E o pênalti do São Paulo, que foi mais descarado ainda. O cara só nem tocou, fez o gesto, o cara se jogou pro pênalti. Deu Foi pior que esse. Só pelo movimento, É. mas não houve o toque. Nem Mas aí tocou, o marcou cara o só pênalti. fez um movimento e se jogou o pênalti. Manteve. Eu acho que na Contra o Atlético, agora, a favor do Atlético também, São Paulo teve também, nessa mesma rodada. Teve pênalti pro Atlético que foi mão do jogador do Atlético. E aí não deram. Não deram. Eu acho que os clubes tinham que Se reunir, Se né? reunir, Junto com a se CBF, juntar. junto com a comissão de arbitragem, não para brigar, mas para poder melhorar a situação, porque isso Tentar acaba reorganizar prejudicando. O problema é que a Exatamente. CBF não cobra também. É, É sim. conivente com o erro. Conivente com ele. Porque o que Não vai acontece? cobrar. O que os times estão buscando no Campeonato Brasileiro, entre outros campeonatos? O título. E um título pode ser decidido por causa desses erros aí. Sim, não, aqui mesmo entre os 4 primeiros do campeonato, vou até incluir o São Paulo por conta de uma diferença de 3 pontos, que está em quinto, um jogo muda toda a ordem. Muda toda a O hora. próprio Flamengo, que estava em primeiro, e com essa derrota e com a vitória do Palmeiras e Botafogo, o Flamengo vai para terceiro. Ou seja, 3 posições. Você vê. Ou seja, na próxima, se o Flamengo ganhar e o Palmeiras ou o Botafogo acontecer qualquer resultado de empate ou perder, o Flamengo já volta para primeiro. Ou seja, uma diferença, uma pequena diferença pode mudar todo o resultado do E eles campeonato. ficam interferindo. Eles estão interferindo nos jogos. Então, Na isso aí rodada. é muito, Na mudança da Estamos tabela. na 16ª rodada e isso vem desde o início do campeonato. Estão errando sempre. Erros pequenos vão Claro. acontecer e erros absurdos, que é o que a gente vem debatendo aqui. Erros pequenos, como acontecia no passado, de impedimento e de outros momentos, eles vão acontecer. Agora, erros absurdos desses de pênalti, principalmente, tem acontecido Muda muito. tudo. Tem Muda um acontecido placar, muito. muda uma partida, muda a tabela do campeonato. Muda a tabela. E hoje, no mundo, a pior arbitragem está sendo a brasileira. Eu até queria Principalmente por conta do VAR. Eu até queria ressaltar aqui, pessoal, que o Arena do Gol ele é totalmente imparcial. Não tem clubismo aqui no Arena do Gol. A gente falou sobre o Flamengo, frisou sobre o Flamengo, porque o lance do Pulgar foi muito falado, Foi. né? Sim. E, por exemplo, se aquele pênalti em cima do Pulgar, se bate o pênalti e o Flamengo ganha o Cuiabá, qual seria a posição do Flamengo hoje no campeonato? Só que a gente está falando de outros clubes também. Todos os times são prejudicados, todos os jogos têm esse tipo de erro, esse tipo de... Falei também do São Paulo e São Atlético. Paulo, Né? O jogo poderia ser 1-1. Exatamente. Era outro resultado. Mas não. Teve a mão, não deu.
Gol. O Vasco no início do campeonato, o jogo contra o Palmeiras, lembra também? O Vasco foi totalmente prejudicado. Aham. Era um jogo que o Vasco estava jogando melhor que o Palmeiras, uma situação péssima. Não, esse contra o Palmeiras e foi era- clamoroso. Foi clamoroso. É lamentável. É lamentável. A gente está falando do brasileiro, mas Brasileirão, acontece vários em todo outros mundo. jogos. Na Europa. Sim, na acontece- Eurocopa, Copa aconteceu na América. Eurocopa. Eurocopa duas vezes. Duas vezes, Pô, exatamente. aquele lá foi muito. Principalmente no jogo da semifinal, Inglaterra e Holanda. Sim. Pra mim não foi pênalti. Exatamente. Aí ali os dois levantaram a perna. Ele já tinha chutado a bola, depois que a perna bateu no Vai. outro jogador e deram pênalti. E aí cara- o outro jogador também já esperto já deixa, porque sabe É. que vai pegar nele. E eles conseguem. Aqui, Foi até o Dumfries. porque com a né? tecnologia Sim. você pode voltar, você pode Muda acelerar, a câmera, são muda a várias câmeras, né? e você não consegue enxergar que aquilo ali não aconteceu. Eles têm vários Alguns, ângulos. aconteceu. é. Tem vários ângulos a favor, é como eu falei, tem tudo a favor deles. Realmente. Mas Pra mesmo poder- assim eles erram. Exatamente. O Fortaleza que fica então na 7ª posição com 26 pontos. E aí tivemos Criciúma 1, Fluminense 1. A situação tá negra nas Laranjeiras, hein? Aí tá complicado. Opinião, questão de opinião, porque nos números há possibilidade do Fluminense se salvar, mas eu acho, pelo que vem apresentando, ele não consegue sair dessa situação, não. Complicado, né? Tem que Porque melhorar muita jogos coisa. que tem que Muita coisa. ganhar, não ganha. É porque o Jogos que não é pra perder, perde. o campeonato de pontos corridos, entre aspas, é um campeonato cruel. Tipo assim, como o Dani falou agora há pouco, uma hora você tá aqui, outra hora você tá aqui embaixo. O Flamengo mudou de primeiro para terceiro. Ou seja, o Fluminense, vamos ver agora, que muito se fala aí que vai voltar o Arias, o Thiago Silva vai estrear, enfim, vamos ver se vai melhorar alguma coisa aí no Fluminense. Alguns meninos da base também, o Mano já entendeu, né? O Gilson já tinha até comentado no último vídeo, na última rodada do Campeonato Brasileiro, sobre fazer o que o Vasco fez, né? De trazer os jogadores da base. sim. O Hudson comenta muito sobre isso, sobre o que o Vasco fez, principalmente com o Estrela, com o Nico, mas o Fluminense não vinha mostrando nada que iria fazer isso. E agora só o fato de precisar colocar os meninos por conta de necessidade com o Mano Menezes nesse jogo do Criciúma já mostra o Fluminense diferente. Sim. Ou seja, vamos ver o que vai rolar daqui pra frente. Quem fez o gol? Exatamente. Exatamente. Da onde? Já mostra uma coisa diferente, né? Vamos ver, com esses jogadores, eu acho que mesclando com os meninos da base, eu acho que começa uma mudança. Se tem que colocar o Marcelo, o Renato Augusto, o Ganso, o Thiago Silva, todos eles juntos, eu acho que o Felipe Melo, o negócio vai ficar bem ruim pro Fluminense. Tem que mesclar. Tem que colocar ali, né? Maturidade com os garotos que estão chegando agora. Vai dar certo, vai dar liga. Para que tem a categoria de base? Para isso, para você observar e trazer os melhores que estão lá atualmente, né? E colocar no elenco para poder dar resultado. E o Fluminense já tem um elenco que é um pouco avançado na idade, os titulares do Fluminense. Trazendo essa garotada da base, ele já vem com sede de jogar, de mostrar serviço. Junta a experiência com juventude. E você começa a descobrir o que você tem ali de bom, cara. Você começa a descobrir. Você vê no Flamengo esses dois meninos que tem jogado aí, o Lohan e o outro Araújo, né? Esqueci o nome dele. Aquele outro menino, o Araújo, que fez um gol aí no Flamengo aí. Eles foram descobertos aí pelo Flamengo e tá sendo titular, tá vindo jogando como titular. Além de outros, né? Que tem saído, sempre tá saindo jogador do Flamengo. Exatamente. Exatamente. O Criciúma que se mantém aqui então na 14ª colocação e já o Fluminense mantém ali a última colocação com apenas 1 ponto, agora 3 pontos do Atlético Goianiense, que é o 19º, o primeiro acima dele ali na zona de rebaixamento. O Fluminense está sendo fiel à lanterna, né? Está sendo fiel à lanterna. Porque aí vão ter que ser jogos seguidos com vitória para começar a sair dali e colar nos de cima, né? Então não vai ser algo fácil. E se ele Lembrando começar a ganhar, vai ficar pior ainda. Exatamente. E aí se o que está acima ganha, que é o Corinthians, que perdeu pro Vasco, é porque o Grêmio perdeu e o Atlético Goianiense perdeu pro Palmeiras e Tudo tá sendo a o favor Corinthians deles. perdeu. Ou seja, eles estão tendo resultados O a que tá favor lá, para poder Tá perdendo. Exatamente. Se eles ganham, já era. já afundar o Fluminense. Só fazer o dever de casa, né? Exatamente. E detalhe, né? Tem um grande clássico aí, né? A gente está falando de Campeonato Brasileiro, mas tem um grande clássico aí das oitavas da Libertadores, que é Grêmio, que está nessa situação aí no Campeonato Brasileiro, e o Fluminense, que também está na mesma situação. Vamos ver como é que vai ser esse clássico aí. 0x0 e pênalti. Gol de Canela nos pênaltis. Meus amigos, a gente tá rindo, mas é para não chorar, porque a situação do Grêmio e do Fluminense tá muito ruim.
E por último tivemos aqui Vitória 0, Botafogo 1. Botafogo garantindo a hegemonia ali, querendo esse ano ganhar de qualquer maneira, recuperar o que o ano passado ele perdeu ali no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Eles querem se manter na ponta, mas não querem jogar vantagem, né? Porque ano passado foi complicado. Foi complicado. Tinha muito Botafogo contra tá frente e focado, deu né? mole. O Botafogo está focado, o técnico do Botafogo sempre fala aqui, sempre vou estar falando, porque isso é importante, como a gente falou, da dança das cadeiras, da troca de técnico. Veio aí o técnico Arthur Jorge, organizou esse time, que tem boas peças, tem jogadores aí. Tem feito contratações, né? Tem feito Chegou contratações. o Almada agora. Chegou o Almada. Exatamente. Isso, Então uma sempre contratação agregando o importante. elenco, tá fortalecendo o elenco. Porque fortalecendo sabe o que o elenco. campeonato é longo. É longo. Então vai precisar de mais jogadores. Precisa. Com certeza. Quer dizer, tem uma organização. Tem uma organização. E o Botafogo está fazendo É o que tá mais faltando no Campeonato Fluminense. Que Brasileiro. falta no Fluminense. Fluminense que o Botafogo, desculpa, que vence por 1-0 com o gol de Savarino, mas o Tietê jogando muito bem, o Oscar Romero também ali no meio jogando muito bem, ou seja, é um Botafogo que o conjunto deles, eles estão como se fosse, querendo comparar mesmo diretamente, é o Palmeiras, né? Você não vê nenhum jogador ali, tem o Dudu, tem o Estevão, tava com ele, mas não é aquele negócio tipo o Flamengo, né? Que tem vários jogadores ali. Não, é um conjunto que dá um resultado extraordinário ali por toda a organização, por toda a contratação específica, lançamento de um menino ou outro da base. Ou seja, esse conjunto traz um resultado extraordinário. E a gente até esqueceu de comentar, né? Que tá chegando o Claudinho aí pra reforçar mais ainda o elenco. Claudinho ainda no Flamengo. É um ótimo jogador também. Exatamente. É isso aí, meus amigos. Esse é o Campeonato Brasileiro 2024. Continue nos acompanhando essa semana que teremos jogos da Copa do Brasil. Inclusive já tivemos, né, jogo do Internacional que estava atrasado. Teremos os outros 2 jogos. E em breve Copa do Brasil, Libertadores, Copa América que finaliza também nesse final de semana. E vamos para cima, Campeonato Brasileiro, muita coisa para falar ainda até o final. Nas próximas partidas já da 17ª rodada, que começa hoje, Cruzeiro e Bragantino, Bahia e Cuiabá, Juventude e Atlético Mineiro, Corinthians e Criciúma, que guerra, hein? Corinthians tem que vencer, e o Criciúma para não voltar para a zona de rebaixamento. Então vai ser um jogão, mais uma dificuldade aí para o Corinthians, não vai ser fácil. Vasco e Atlético Goianiense, aliás, Atlético Goianiense e Vasco, São Paulo e Grêmio, São Paulo aí também que vem de altos e baixos, né? Ganha, perde, querendo se manter ali entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio também para sair dessa situação, vai ser um jogo muito difícil para o Grêmio. E esse jogo aqui, Vasco e Atlético Goianiense, o Vasco tem uma grande chance, o Vasco vem bem, crescendo aí no campeonato, como a gente falou anteriormente, e o Vasco tem uma grande chance de fazer mais 3 pontos aí, porque o Atlético Goianiense não tá. Vem numa dificuldade muito grande. Teremos também Botafogo e Palmeiras, Esse aqui é o jogo da vitória. Esse é o jogo da rodada. Aqui é o jogo da rodada, exatamente. Essa vai ser a partida Partida que vai chamar a atenção de todo mundo. Exatamente. E Fortaleza e Vitória, essa será a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, uma rodada que vai mudar muitas posições aqui na tabela. Essa é a rodada que talvez seja a rodada-chave aí desse primeiro turno aí. Meus amigos, um grande abraço para todos vocês. Campeonato Brasileiro 2024 aqui no Arena do Gol TV. Tamo junto e um grande abraço. E um golaço para vocês.